Algumas pessoas não estão destinadas à prosperidade, e menos ainda o seu compartilhamento da prosperidade com elas. Eu vejo algumas vezes isso, tá? Em consultas oraculares, só que o que acontece? É sempre ignorado. Gente, e eu entendo que na verdade é ignorado porque envolve sentimentos, né? Não é tão simples assim, vou me separar do meu marido, vou me separar da minha esposa, porque eu quero abrir os meus caminhos financeiros e essa pessoa tá me empatando. Não é bem assim que funciona. Então, muitas pessoas acabam se tornando resistentes a isso e em determinado momento da vida, quando isso realmente acontece, aí elas conseguem dar um salto quântico assim. Sabe aquela vida que era tudo difícil, que trabalhava, ralava, corria atrás, nada era fácil, e o simples fato de se separar do companheiro ou da companheira faz a pessoa evoluir ali financeiramente, tipo, 10 anos em 2, tá? Eu vejo isso muito acontecer. Igual acabei de mencionar pra você, nem todo mundo vai te acompanhar na sua fase de prosperidade. Então, alguns casos, se a pessoa não quiser ficar vivendo, né, uma vida de lamentações por não conseguir prosperar, mesmo que faça rituais, mesmo que faça pactos, não é pra essa pessoa carregar o parceiro, a parceira junto. É em todo caso? Não, né? Por isso, a consulta particular, para cada um ver o seu caso. Só que eu tenho um exemplo muito claro que eu estava pensando agora, dentro da minha própria casa, que foi o meu caso, tá? Eu vivi 15 anos no total entre namoro, noivado, casamento com uma pessoa. E estávamos ali progredindo juntos, até porque temos a mesma idade, então passamos pela fase da adolescência, éramos menores ali de idade e tal. Depois fomos crescendo, enfim, fizemos faculdade, eu fiz várias, ele fez só uma, inclusive a gente estudou junto. E o que que acontece? Como eu falei, parecia que tudo era muito difícil, tudo era muito sacrificante. Inclusive eu precisava abrir mão de muitas coisas, porque, ai, você não vai fazer outra faculdade, ai, você não sei o que lá. Enfim, era uma âncora realmente no meu pé. Mas, como eu não gosto de ninguém falando o que eu tenho que fazer ou não tenho que fazer, eu mesma tomei essa decisão de buscar o meu lugar ao sol sozinha. Foi então que eu saí até do estado, mudei até de estado pra morar em outro lugar. E como eu acabei de falar, parece que em 2, 3 anos a minha vida deu um 360. E antes que venham idiotas aqui falar, ai, 360 e você volta pro mesmo lugar. O jumento é força do hábito, é só uma maneira de dizer, é só uma força de expressão. Então o que acontece? Mudou tanto, mas tanto, que quando eu volto pra essa cidade pra visitar meus parentes, parece que ninguém mais me reconhece. E se eu for olhar pra trás, eu também não me reconheço. E, gente, de novo, sempre trabalhei, sou empresária há 12 anos, então não é falta, né? Não era CLT já há muito tempo, não é falta de correr atrás nem nada. Como eu falei, existem energias, inclusive, tá? Mesmo que, vamos supor que ele não pegasse no meu pé, não vai fazer faculdade, porque você tá gastando com isso pra comprar um equipamento, nanana. Mesmo que não tivesse esse tipo de conflito, porque tem muito marido e muita esposa que não tem esses atritos, né? Financeiros ali, de ficar podando a esposa, o marido, tipo, você não vai fazer outra faculdade, pra quê? Você não vai, sei lá, ficar passando ali o final de semana estudando pra um concurso público, pra quê? Tem gente que não vai encher o saco do jeito que ele me enchia o saco. Mas, de qualquer forma, como eu falei, não estava destinado a ele vivenciar as coisas que eu estou destinada, né? Em relação ao financeiro e prosperidade. Tanto é uma verdade, uma realidade, que sozinha, né? Sem essa pessoa na minha vida, eu conquistei, assim, a casa que eu moro hoje deve valer em torno de 5 ou 6 vezes mais do que a que eu morava com ele. Meu carro deve valer, acho que mais ou menos isso também. Fora que eu tenho vários outros imóveis de locação, essas coisas, né? De renda, fonte de renda. E essa pessoa continua na mesma casa. 6 anos depois, tá? Que eu fui embora. Continua na mesma casa. Deu um downgrade até no carro. Porque eu uso o carro, né, de parente emprestado pra dividir ainda com a atual esposa. Mesma vidinha de sempre, mesma profissãozinha de sempre, mesmo nananã de sempre. Mesmos botequinhos de sexta-feira pra beber aquela gelada de sempre. Enquanto eu posso viajar quando eu quiser e quantas vezes eu quiser pra fora do país. Assim como a galera que tá lá na minha rede vizinha acompanha, que eu faço isso. Restaurantes que eu não preciso olhar o valor do prato. Eu posso ir onde eu quiser, fazer o que eu quiser. E essa pessoa não, claramente tem que ficar olhando o valor, se pode entrar naquele lugar ou não. Então, gente, o que eu quero explicar pra vocês? E tá tudo bem, se ele gosta dessa vida, ótimo, não tô criticando. Tô tentando explicar pra você que algumas pessoas dão um salto financeiro gigantesco quando terminam dos seus parceiros. E era mais um caso que eu estava vendo no vídeo. No vídeo. No oráculo que eu gravei o vídeo. Que foi o seguinte: aquela pessoa, né, tem um pacto com seres, não vou nem explicar demais pra não expor, tem pacto com seres que a pessoa tinha que resolver. Você vai continuar com seu marido, com a sua esposa, ou você vai
querer realmente essa parte financeira. Ah, eu prefiro o amor, prefiro ficar aqui com essa pessoa. Tudo bem, mas você tá sabendo que seu pacto não vai funcionar, né? Porque se você prospera, automaticamente a pessoa vai prosperar junto. E esse não é o destino dela. Não é o caminho pra ela. Então, e aí? Rompe o pacto, porque vai ser rompido, porque não é pra você carregar a pessoa nas costas. Ou você toma uma atitude. E o mais engraçado é que em muitos casos, quando a pessoa decide não tomar atitude, essas pessoas vão desagradando tanto com o passar do tempo, né? O marido ou a esposa, que tem hora que a bomba explode de um jeito que acabou de acontecer. Um cliente meu, ele foi avisado em 2023 que a prosperidade dele estava em outro país, que ele tinha que terminar com a esposa. Não desse jeito, tá? Tô resumindo. Mas que ele não ficaria o resto da vida com essa esposa dele, que ele teria que ir pra outro país, que a vida dele era em outro ramo, fazendo outras coisas, tal, tal, tal. E ele demorou pra tomar algum tipo de atitude em relação a isso. E aí a vida dele financeira foi minando, 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 até o ponto de, tipo assim, cara, não tem mais o que fazer. E daí, justamente porque ele estava saindo do propósito dele, né? Saindo. E nesse caso ele não tinha pacto nenhum, tá? Foi só uma consulta oracular que ele foi alertado isso lá em 2023. E daí, esse ano, a bomba estourou, ficou sabendo que a esposa dele tem um amante, então não foi nem caso de traição, assim, ah, é só um barangandã, sei lá. Não. A pessoa, né, tem um amante fixo, a esposa também do cara ficou sabendo, um rolo danado, e ele acabou se separando efetivamente no papel. Mas precisava esperar tudo isso? Precisava esperar a bomba estourar? 3 anos depois? Precisava ter provas concretas? Precisava, enfim, acabar com o financeiro para poder tomar uma atitude? Talvez não, né? Então, foi só uma reflexão sobre isso, que mais uma vez, em mais um jogo, eu vi que a pessoa que estava ao lado ali do meu consulente não vai prosperar, não vai pro caminho de prosperidade dele. Se ele quiser, né?